Existe uma cidade no estado da Pensilvânia, na América do Norte, de nome Roseto. Roseto tinha cerca de 2.000 habitantes no início dos anos 50, quando um estudo patrocinado pela Universidade de Oklahoma apresentou conceitos revolucionários em torno do conceito saúde e doença. Tudo começou quando um médico gastroenterologista, Dr. Stuart Wolff, visitando um colega também médico, dono de uma vasta propriedade rural na região de Roseto, ouviu dele uma informação inusitada. Disse-lhe então: existe aqui próximo de nós uma cidade onde as pessoas adoecem muito pouco. Quase não se vê doença cardíaca em pessoas com menos de 65 anos. A notícia era realmente estranha. A doença cardíaca era a principal causa de morte em pessoas com menos de 65 anos em todo o território norte-americano. O infarto do miocárdio era uma epidemia na América do Norte. Como uma cidade norte-americana, como qualquer outra, poderia estar livre dessa epidemia tão trágica, tão dramática? E o professor Wolff resolveu estudar o fenômeno. Convocou clínicos, epidemiologistas, sociólogos da Universidade de Oklahoma e foram para Roseto. Durante 4 semanas, estabeleceram-se lá. Examinaram todos os habitantes de Roseto. Fizeram eletrocardiograma, exames de sangue, vasculharam o cartório, o posto de saúde e chegaram a conclusões surpreendentes. A morte por doença cardíaca em Roseto era de uma prevalência muito menor do que em qualquer outra cidade dos Estados Unidos. Mesmo a mortalidade por outras doenças era 40% menor do que em qualquer cidade norte-americana. Não encontraram em Roseto alcoolismo, uso de droga, nenhum caso de suicídio. A taxa de criminalidade era baixíssima. Nenhum indivíduo vivia às expensas da Previdência Social. Encontraram pouquíssimos casos de úlcera péptica. Em Roseto, as pessoas morriam de velhice. Os pesquisadores da universidade levantaram uma primeira hipótese para explicar o fenômeno: genética. Porque os habitantes de Roseto vieram de uma região da Itália no final do século XIX e eram todos mais ou menos aparentados. Eles pensaram, talvez, trouxeram da Itália genes protetores contra essas enfermidades. Acontece que eles foram estudar outros indivíduos que também vieram da mesma região da Itália e que tinham laços de parentesco com os habitantes de Roseto, mas viviam em outras cidades dos Estados Unidos e não encontraram nessas pessoas os mesmos índices de saúde que em Roseto. Portanto, genes não podia explicar o fenômeno. Levantaram uma segunda possibilidade: o contexto geográfico, talvez o clima, a vegetação, a umidade. Acontece que próximo de Roseto, a 5-10 quilômetros, haviam várias outras cidades no mesmo contexto geográfico e não possuíam os mesmos índices de saúde. Geografia também não poderia ser a resposta para o enigma. Levantaram uma terceira possibilidade: hábitos alimentares, prática de exercício. Negativo. Em Roseto as pessoas comiam muito e mal. Uma dieta rica em gordura, em açúcar. Muitos eram obesos, muitos fumavam. E não se via ninguém fazendo exercício físico naquela cidade. Os pesquisadores então depararam-se com um enigma sem solução. Se genes não explicam o fenômeno, nem o contexto geográfico, nem tampouco os hábitos alimentares, como explicar esse fenômeno? E eles decidiram então conviver mais intimamente com os habitantes de lá, entender os seus hábitos, os seus costumes, viver com eles o seu dia a dia.
E foi a partir desse contato mais íntimo que eles começaram a descobrir algumas coisas. Eles se visitavam muito. Parlamentavam uns com os outros longas horas. Frequentemente, na pracinha da cidade, via-se grupos, riam à beça, se abraçavam. Havia entre eles uma intimidade toda especial. Era comum, à tardinha, os vizinhos colocarem cadeiras na calçada e ficarem até tarde conversando, contando anedotas, relembrando o passado. Numa mesa de jantar, em cada família, via-se 3, às vezes 4 gerações tomando refeição. A única igreja da cidade era visitada por todos eles. Todos tinham um entusiasmo pelas festas religiosas, nutriam uma fé muito sincera. Em uma comunidade de 2.000 habitantes, registraram 20 organizações civis. Perceberam um espírito igualitário naquela comunidade, que desestimulava os ricos a ostentarem o sucesso e auxiliava os pobres a minorarem a importância do próprio fracasso. Ou seja, havia em Roseto uma profunda rede social protetora. Eles eram amigos, eles se queriam bem, eles sentiam-se acolhidos uns pelos outros. E os pesquisadores de Oklahoma concluíram: em Roseto as pessoas tinham melhor saúde porque se queriam bem. A história de Roseto nos remete à conclusão do Livro dos Espíritos, particularmente no momento em que Allan Kardec usa a expressão sentimento religioso. Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 7, ousa apresentar as consequências do espiritismo bem vivido, do espiritismo bem compreendido. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos foi a primeira obra da nossa codificação. Nessa obra, Kardec apresenta, desenvolve todos os princípios da doutrina espírita. Pois no final dessa obra, na conclusão, item 7, Kardec vai dizer que o perfeito entendimento dessa doutrina faz surgir em nós 3 efeitos, ou se acompanha de 3 consequências. O primeiro, que nos remete a Roseto, é o que Allan Kardec chama de construção de um sentimento religioso. Porque sociólogos, minha gente, que foram estudar as religiões primitivas lá em Ilhas dos Mares do Sul, chegaram a uma conclusão curiosa. O que motivava os nossos antepassados a se reunirem em comunidades religiosas não era a busca de Deus. Era a busca de uns com os outros. Orar juntos, estudar juntos textos edificantes, compartilhar atividades no campo do voluntariado. Estimula nas pessoas um senso de responsabilidade comum. Faz com que eles se sintam cúmplices do desejo de ser melhor. Nas comunidades religiosas, esse sentimento religioso, cultivado de forma sincera, vai fazer com que a gente adquira amizades novas, amizades sinceras, que não se sustentam em nível econômico, em grau de escolaridade. Nós começamos a interagir com pessoas sem saber onde elas moram, a profissão que têm, o estado civil, quanto ganham, onde passam as suas férias. Isso não interessa, isso não é importante. O que nos une nas comunidades religiosas é o desejo sincero de sermos pessoas melhores. Nesses grupos, então, nós vamos desenvolvendo esse sentimento de amizade, de fraternidade, de acompliciamento no desejo de ser melhor. Eu particularmente pude notar a força desse espírito comunitário há cerca de 20 anos, quando nós, do nosso grupo espírita, o ID, vimos a partida repentina de 2 companheiros da nossa casa, num acidente automobilístico dramático. O médico Nelson Lugon Borges de Matos e sua esposa Laura Maria Braga Borges de Matos. Numa manhã de sábado, chegando a Belo Horizonte, um caminhão na contramão atinge o automóvel e eles têm morte imediata.
Quando a notícia chegou para nós em Juiz de Fora, nós todos ficamos como perplexos. 2 médicos brilhantes, no auge da carreira, tinham acabado de adotar 2 crianças, diretores da nossa casa, expositores, entusiastas do movimento espírita. Quando a notícia chegou para nós, todos nós ficamos como que perplexos, órfãos, desorientados. E naquele momento aconteceu um fenômeno curioso. Sem que ninguém dissesse nada ao outro, nós fomos nos dirigindo para o nosso grupo espírita. Como se uma força oculta e imaginária fosse levando cada um de nós para lá. E quando nós nos demos conta, estávamos no ID. E ali nos abraçamos, choramos juntos, compartilhando aquele momento difícil. A gente vê a força do espírito comunitário dos prosélitos das religiões evangélicas. Com que encantamento, com que alegria, com que presença eles vão para o culto em que estão filiados. Aquele é um dia especial. Naquele dia colocam a sua melhor roupa, o sapato, e ali vão ser gente de verdade. Ali são chamados de irmão, são prezados, são queridos, são respeitados. Nós tivemos em nossa residência durante muitos anos uma ajudante que era de uma igreja evangélica. Nós sabíamos o dia do culto. Ela chegava com um olhar diferente. Ela tinha uma postura diferente. 3 vezes por semana colocava a sua melhor roupa, a Bíblia debaixo do braço, e ia ser gente de verdade, querida, respeitada, valorizada. Seu marido era porteiro de um prédio. 3 vezes por semana colocava o terno preto, sapato preto, ia se encontrar com a comunidade onde eles eram queridos, benquistos, valorizados. 10% do salário que nós lhe dávamos, 10% do salário que o marido recebia ia para a igreja, dízimo. Meus filhos à época eram pequenos, ficavam revoltados. Pai, mas que absurdo, ganham tão pouco, dá esse dinheiro para o pastor. E a gente então esclarecia, dão porque recebem de volta, sobre a forma de apoio emocional, de autoestima, de estímulo para vencer as dificuldades. Quantos de nós gastamos muito mais do que 10% do nosso salário com viagens para a Europa, roupas caras, festas absurdas? Eles gastam 10% do seu salário para se incluir em uma comunidade que eles dão não bens mensuráveis, mas bens afetivos, que os enriquece, que os fortalece. Quantas pessoas, minha gente, que haviam perdido tudo na vida, encontraram na comunidade religiosa um novo significado para a existência. Pessoas cuja vida já não tinha mais sentido, tamanhas perdas, tamanhas frustrações, e na comunidade religiosa encontrou um significado novo, redescobrindo a própria vida. E é esse sentimento religioso, cultivado, bem vivido, que vai fazer crescer em nós a virtude da fé. Paulo, escrevendo aos Hebreus, diria: fé é a certeza na realidade das coisas não vistas e a posse antecipada daquilo que se espera. Fé é a confiança absoluta em um poder superior que nos ama mais que tudo nesse mundo e que jamais vai permitir que se dê conosco qualquer coisa que não tenha a ver com as nossas reais necessidades de crescimento. William James dizia que a fé é julgar o fardo ao chão, é entregar-se a essa força, é colocar leveza em nossa vida, é deixar-se levar por ela. Como deve ser belo, minha gente, forte, mágico, possuir essa fé num grau superlativo. Conta o psiquiatra Viktor Frankl que seu pai, um judeu de classe média, honesto, honrado, é preso pelos nazistas, colocado em um campo de concentração com tal estado de inanição que chega a pesar 30 quilos. Poucos dias antes de morrer, quando o filho consegue visitá-lo, ele volta e diz assim: se Deus permitiu, então eu aceito. Que sentimento é esse? Que força é essa? Que tonificava o coração dos cristãos
sendo levado para o circo e vendo as feras que iam devorá-los, entoavam cânticos de louvor a Deus. E como deve ser triste, vazio, pobre, não possuir sequer uma pequena semente dessa fé. Um amigo nosso da Faculdade de Medicina, desencarnado recentemente, e que tinha uma participação no movimento católico progressista, me contou um diálogo que ele assistiu entre Leonardo Boff e Darcy Ribeiro. Darcy já com câncer disseminado, metástases por todo o corpo, já no leito, dias antes da sua desencarnação, recebe a visita de amigos do movimento católico. Embora Darcy fosse ateu e materialista, tinha amigos entre os católicos, intelectuais do movimento católico. E houve um momento em que Leonardo Boff, cheio de inspiração, começa a falar para Darcy das belezas da imortalidade. E fala que a vida não ia extinguir no túmulo, que ele teria um futuro belo, que não era importante para Deus o fato dele não acreditar em Deus. O importante é que ele tinha sido uma pessoa digna, uma pessoa correta, uma pessoa que amava o seu semelhante, que ele seria muito feliz na sua nova vida. E foi falando com uma inspiração. Houve um momento em que Darcy se emocionou, voltou e disse assim: Boff, me dê a sua fé. Passa para mim esse sentimento. Eu queria tanto possuir essa fé. Me dê, meu amigo, essa fé. E Boff se calou, porque não havia o que dizer. Fé não é algo que se transfere, é conquista longa, doída. E Darcy, então, percebendo que Boff não ia dizer nada, voltou e disse assim: já que você não pode me dar a sua fé, me diga ao menos como é Deus. E Boff disse assim: Deus, Darcy, é como uma preta velha, dessas que existiam no interior de Minas, gorda, de uma simpatia imensa e um sorriso mágico no rosto. Ela fica sentada ao lado de um fogão de lenha, onde há um café sempre fresco e uma broa quentinha. E a pessoa chega com frio, com fome, com sono, desesperada, com medo, cansada, atormentada. E ela então coloca a pessoa do lado dela, lhe serve uma xícara de café, um pedaço da broa e depois a envolve num abraço de um amor infinito. E Darcy, que nunca perdeu o bom humor nem na hora da morte, voltou e disse assim: Boff, se você tivesse me dito antes que Deus era mulher, eu teria acreditado em Deus. Em nossos dias, esse sentimento religioso vem sendo objeto de estudo científico. Pela primeira vez na história da ciência, resolveram estudar em laboratório, em pesquisas muito bem delineadas, a relação entre fé e saúde, e fé e ética. E de 30 anos para cá, muitos estudos altamente convincentes vêm sendo publicados. Hoje a ciência sabe, ninguém mais tem dúvida, é um fato, que a frequência a um templo religioso, nutrir uma fé sincera, acreditar na espiritualidade é um fator importante em prol da nossa saúde. Tem-se feito correlação entre fé e doença psiquiátrica, função imunológica, doença cardiovascular e expectativa de vida. Os estudos na área da psiquiatria mostraram de forma decisiva: as pessoas que têm uma religião, que frequentam essa religião, sofrem menos quadros de depressão e, quando os possuem, recuperam mais rapidamente. Quando se examina a função cognitiva, sabe-se que há uma relação direta entre melhor função cognitiva e religião. E um estudo mostrou que indivíduos com mal de Alzheimer, que frequentam uma religião, que têm uma fé, têm um retardo da progressão da doença. No que se refere à religião e função imunológica, sabe-se que as pessoas que frequentam uma religião adoecem menos, têm menos episódios infecciosos. A explicação dos materialistas é óbvio, mas não é completa. Eles dizem que a frequência a uma religião diminui o estresse, diminuindo o estresse, diminui o nível de cortisol e melhora o sistema imunológico. Nós sabemos que há mais coisas relacionadas a isso. No que se refere à religião e doenças cardiovasculares,
As evidências são mais notáveis. Sabe-se que indivíduos que frequentam uma vez por semana a um culto religioso, que têm o hábito de orar e de ler a Bíblia, têm 40% menos risco de desenvolver hipertensão arterial, acidente vascular cerebral e sofrer episódios de doença coronariana. A frequência a uma religião confere ao indivíduo 3 anos a mais de vida. 3 anos a mais de vida é a vantagem que possui aquele que faz exercício em relação ao sedentário. 3 anos a mais é a vantagem que tem aquele que controla o colesterol em relação àquele que não controla. Ou seja, ter uma religião, ir nessa religião é tão bom para a saúde como fazer exercício físico e controlar o colesterol. Mas há também estudos trabalhando fé e valores morais. E que vem na contramão daquilo que pensam grandes ateus recentes, críticos das religiões, como Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, que admitem a importância da religião para a saúde, porque diminui o estresse, apenas isso. Mas no que se refere aos valores morais, eles dizem, religião não torna ninguém melhor. Os religiosos continuam tão vaidosos, tão arrogantes, tão egoístas, quanto os não religiosos. Mas os estudos têm mostrado que não é bem assim. Um dos estudos mais importantes realizados nos últimos 10 anos foi por um professor da Universidade de Harvard, Dan Ariely. Ele pegou estudantes da universidade e ofereceu a eles uma provinha de matemática de 20 questões, dizendo que daria $10 por cada questão que eles tivessem acertado. É óbvio que muitos estudantes se ofereceram, afinal, não tinham nada a perder. O primeiro grupo de estudantes recebeu a prova, ao final entregou o gabarito, os examinadores conferiram o gabarito e deram $10 por questão acertada. A média de acerto foi 30%. O segundo grupo recebeu a prova, mas com uma diferença. Eles próprios iam conferir o gabarito, sem que os examinadores fizessem a correção. Ao final da prova, os examinadores passavam as respostas corretas, cada um corrigia a sua prova, simplesmente informava ao examinador quantas questões acertara e recebia o dinheiro, ninguém conferia. Ou seja, eles podiam fraudar. Será que fraudaram? Um pouquinho só, mas fraudaram. Porque a média de acerto da segunda turma foi 40%, 10% a mais da primeira. Mas o importante era a terceira turma. Ele pegou os estudantes, a terceira turma seria como a segunda, ou seja, poderiam fraudar ou não. Mas antes dos alunos começarem a responder as questões, os pesquisadores pediram que eles escrevessem numa folha o que eles se lembravam dos 10 mandamentos. Apenas isso. Alguns se lembravam de todos, outros 2, 3, alguns de um apenas. Não era importante isso. Escreveram, depois fizeram a prova, corrigiram o próprio gabarito. A média de acerto dessa terceira turma foi 30%, igual à da primeira. Eles concluíram que o simples fato dos estudantes evocarem princípios éticos religiosos fez com que freassem em si mesmo um instinto desonesto e não fraudaram. Há muitos outros estudos mostrando uma correlação entre religiosidade e responsabilidade na vida pessoal, pontualidade nos compromissos, menos agressividade. No que se refere a mocidades religiosas, há estudos mostrando jovens que frequentam uma religião menos frequentemente levam arma para a escola, se envolvem em lutas corporais, usam droga, dirigem alcoolizados, têm uma alimentação melhor e uma noite de sono mais equilibrada. E um estudo recente, realizado numa grande penitenciária dos Estados Unidos, mostrou que presos que se submeteram a um treinamento religioso tiveram uma reincidência de crime após sair da prisão 50% menor do que aqueles presos que não fizeram o mesmo treinamento religioso.
Ou seja, a ciência está mostrando que ter uma religião, sim, nos torna pessoas melhores. E nós que já estamos com alguns anos nessa luta, temos visto alguns casos bonitos, alguns casos emocionantes, que mostram como a religião muitas vezes faz com que o indivíduo tomem decisões corretas. Eu me lembro da minha mãe, há alguns anos, ela chegava na casa espírita, à época que ela era presidente, e uma companheira do centro estava esperando ela na recepção. Trazia junto uma garotinha de mais ou menos 5 anos, e disse assim: ah, dona Bete, quero lhe apresentar a minha filha. A minha mãe olhou, ela já tinha uma certa idade, essa senhora. Não era possível ter uma filha de 5 anos. E minha mãe disse assim: mas olha, eu não sabia que você tinha filhos, nunca vi você aqui com filhos. Não tinha, dona Bete, agora eu tenho. A senhora não sabe, meu sonho sempre foi ter um filho, mas eu não podia por problemas de saúde. Eu pensava em adotar a minha família, a família do meu marido dizia: que tolice, vai criar filho dos outros, vai dar problema, se era para ter filho, Deus tinha mandado. Eu ia deixando, mas começando a estudar o Espiritismo e entendendo que eu sou construtor do meu destino, que eu tenho que fazer o que é bom para mim. Criei coragem, larguei minha família para lá, adotamos essa criança, eu e meu marido estamos muito felizes. Mas se o primeiro efeito, que o Espiritismo bem compreendido é a construção de um sentimento religioso, há um segundo efeito, segundo Allan Kardec. O segundo efeito é a resignação ante as vicissitudes da vida. Escreve lá no item 7, Kardec, que o Espiritismo bem compreendido nos faz ver as coisas de tão alto que a vida perde 3/4 partes da importância que nós lhe damos. O homem adquire mais serenidade diante das provas, mais moderação nos desejos. Expulsa a ideia do suicídio, porque aprende que com o suicídio, na verdade, se perde aquilo que se imaginava ganhar. Diz Kardec que o Espiritismo bem compreendido dá para nós um sentido para a dificuldade, um significado para o sofrimento. Nós vamos aprendendo que as dificuldades da vida, as doenças crônicas, filhos problemas, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro, são combustíveis para o progresso. Porque quase todos nós, minha gente, reencarnamos com graves problemas espirituais. Compromissos interrompidos, tarefas inacabadas, vícios mentais, sentimentos que precisam ser depurados, amor encolhido que pede para ser expandido. E muitas vezes só o sofrimento, só a dificuldade vai fazer por nós aquilo que nós temos recusado terminantemente a fazer. Emmanuel, no livro Consolador, diz: prova é a luta que ensina. Ao espírito rebelde e preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação pessoal. Luta que ensina, esforço que faz crescer, experiência que nos transforma por dentro. A nossa vitória como espécie foi resultado de superações, de lutas, de desafios aceitos, de obstáculos vencidos. Há 65 milhões de anos, nós éramos pequenos mamíferos que vivíamos assustados, fugindo dos grandes répteis que dominavam a Terra. Cai um meteoro de 10 quilômetros no Golfo do México. Gera uma mudança climática que dura 100 anos e dizima 90% dos seres vivos da Terra. Nós conseguimos sobreviver pela coragem, pela determinação, pela resignação. Crescemos e dominamos a Terra. Éramos então grandes primatas e vivíamos pachorrentamente nas florestas africanas. Quando há uma mudança climática e os recursos nutritivos da África minguam de forma absurda, seria impossível todos nós continuarmos lá. Alguns teriam que descer da árvore, enfrentar uma vida dura, difícil, diferente. Aqueles que ficaram nas árvores estão lá até hoje. São os gorilas, os chimpanzés, os bonobos, os gibões,
Aqueles que desceram da árvore, que enfrentaram uma vida nova, somos nós, os Homo sapiens, herdeiros de uma história de luta. Golda Meir, primeira-ministra de Israel, quando foi interrogada quanto à razão do atraso tecnológico dos países ricos em petróleo, de uma forma bem-humorada, jocosa, ela disse assim: Moisés demorou 40 anos para encontrar uma terra sem petróleo para colocar o seu povo. E o resultado disso, 30% dos prêmios Nobel são para os judeus. Até mesmo na natureza a gente observa isso. Quando se estuda o cérebro dos nossos animais domésticos, o nosso cãozinho bem amado, o nosso gatinho tão fofinho, tem o cérebro bem menor do que dos animais selvagens de mesmo tamanho e volume. Porque os nossos animais domésticos recebem tudo de mão beijada. Não precisam ir à luta, enfrentar o desafio, safar-se dos predadores. O cérebro não cresce. São menos inteligentes do que os animais selvagens, que têm que se inventar, se descobrir, e o cérebro cresce e a cognição se acelera. Eu me lembro no finalzinho do livro Nosso Lar, André descreve a história de um espírito já em vias de reencarnação e consegue um contato com a família. E dialogando com os antigos filhos, que nessa encarnação serão os seus anjos da guarda, ele volta-se e diz assim a eles: eu só peço a vocês uma coisa, que eu jamais encontre facilidade na vida. Chico, certa feita, foi procurado por uma senhora, já de certa idade, e começou a lamentar. E disse: Sr. Chico, o senhor não imagina como é que foi minha vida. Problema atrás de problema. Dificuldade atrás de dificuldade. Nunca ninguém me ajudou em nada, Sr. Chico. Tudo que eu fiz foi por eu mesmo. Mas uma vida de luta, Sr. Chico. Foi falando, Chico ouviu. Quando ela terminou, Chico muito afetuosamente voltou e disse: que bom, minha irmã. Que bom que foi assim, não é? Uma pessoa não afeita ao nosso modo espírita de pensar, que assistisse um diálogo desse, ia imaginar: esse Chico Xavier é maluco. Pois a dona acabou de falar que a vida dela foi só dificuldade, e ele fala que bom, graças a Deus. Mas nós, que temos uma maneira diferente de entender a vida, sabemos o que é que ele estava querendo dizer. Chico dizia com frequência: vida boa não leva a lugar nenhum. E ele próprio dizia que as dificuldades que ele viveu, a dupla orfandade, os castigos corporais na infância, um pai atrasado, uma família numerosa, começou a trabalhar com 8 anos de idade. Não eram questões kármicas. Chico não precisava passar por isso. Foram situações assinaladas na sua vida a pedido dele, para que desde cedo ele fosse desenvolvendo em si o espírito da dificuldade, da força, vivendo em si mesmo o sofrimento humano, desenvolvendo a sua capacidade de piedade e comiseração, que iria auxiliá-lo depois na tarefa da mediunidade. E lembra, Chico, Jesus, governador espiritual da terra, sem máculas, passou por uma existência de perseguição. As trevas se moviam, incitavam as autoridades políticas e religiosas contra ele. Jesus viveu 3 anos, minha gente, em fuga, não conseguia ficar mais do que um dia numa cidade, senão seria preso. E diz o Chico: se o governador da terra passou por uma vida de provação, de dificuldade, nós é que vamos querer vida boa. Eu fico pensando no que deve passar na cabeça de uma criança quando é levada pelos pais a um posto de saúde para tomar uma injeção ou uma vacina qualquer. Casal moderno, vão os dois, o pai e a mãe. A mãe se senta, põe a criança deitadinha em cima dela, o pai vem por trás, segura as perninhas, aí vem a enfermeira com aquela cara de Frankenstein, trazendo uma agulha imensa, se aproxima, abaixa o shortinho da criança e lhe enfia uma agulha pela nádega. Ela deve pensar: meus pais me odeiam. E essa senhora aí, que criatura odiosa. Jamais passará pela sua cabecinha que aquele momento de dor vai poupá-la de muitas dores futuras.
é como a metáfora da abelha dourada. Uma criança brincava na sala, quando uma belíssima abelha dourada entra e põe-se a dar voos rasantes. E a criança, extasiada com o inseto, quer o inseto para si. É meu, e vai atrás dele. Mas quando o inseto percebe que está sendo perseguido, sai pela janela. E ela então começa a chorar. Um adulto que assistisse à cena iria pensar o quê? Está chorando porque não alcançou o seu objetivo. Mas choraria muito mais se tivesse alcançado e levado uma ferroada. Mas existe ainda um terceiro efeito, voltando à conclusão de O Livro dos Espíritos, que o Espiritismo bem sedimentado desenvolve em nós. O primeiro, a construção de um sentimento religioso, que faz de nós pessoas mais saudáveis e mais corretas. O segundo, a coragem, a determinação diante das dificuldades. O terceiro, voltando ao pensamento de Kardec, é a tolerância ante as falhas alheias. Nós precisamos ter muito cuidado com o conceito de tolerância. Porque tolerância muitas vezes evoca em nós um espírito de superioridade e de arrogância. Como se nós estivéssemos sendo caridosos, generosos e o máximo em tolerar o outro, que é pior que nós, que é inferior a nós, que é mais desqualificado que nós. Como se eu me colocasse em um palanque e pensasse assim: eu, homem branco, heterossexual, escolarizado, bem nutrido, com dinheiro no banco, tolero você, ou melhor, aguento você. Suporto você, que não é nada disso. Isso não é tolerar. Isso é minorar, desqualificar, encontrar motivos para excluir. Tolerar é conviver pacificamente, igualitariamente, fraternalmente com todas as pessoas. Tolerar é, sobretudo, respeitar o outro. Porque a palavra respeito vem do latim respectus e é a conjunção de dois termos. O termo re, que quer dizer de novo, e o termo spectus, que quer dizer ver. Respeitar é ver de novo, ver com outros olhos, olhar de uma forma diferente. Respeitar é olhar as diferenças com naturalidade, com leveza, entender que isso não é importante, que a riqueza da humanidade está nas diferenças que existem entre nós. Não haveria progresso espiritual, meus amigos, se nós convivêssemos com pessoas idênticas a nós. O progresso espiritual se dá na convivência com o diferente, com o que pensa diferente de nós, com o que age diferente de nós. A questão do respeito é tão fundamental que quando Allan Kardec perguntou aos espíritos o que se entende por justiça, eles responderam: a justiça consiste no respeito ao direito de cada um. Respeito ao direito de propriedade. Aquilo que é do outro, aquilo que o outro conquistou. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que propriedade legítima só é aquela que foi adquirida com um trabalho honesto, sem prejuízo para ninguém. Que dificuldade que nós, espíritos reencarnados no Brasil, temos com a questão da propriedade. A questão do direito à propriedade já foi apresentada por Moisés 15 séculos antes de Jesus. É um dos 10 mandamentos. É um princípio universal, não furtar. Nós até hoje estamos nadando nas águas da desonestidade. Que dificuldade é essa que nós temos aqui no Brasil em entender que só é nosso de verdade aquilo que é resultado do nosso trabalho honesto, sem prejuízo do outro. Respeito às regras da convivência social. A civilização só se tornou civilização porque nós estabelecemos regras necessárias à convivência e começamos a exigir que essas regras fossem cumpridas. Que dificuldade que nós, espíritos reencarnados no Brasil, temos em cumprir regras mínimas da convivência social. Se o semáforo está vermelho para o nosso carro, por que não aguardar
1 minuto. E nos será franqueado o tempo e o espaço para que nós possamos passar por ele 1 minuto. Se não podemos estacionar ali, é porque se nós o fizermos, vamos prejudicar alguém em algum momento. Por que não andar mais 100 ou 200 metros e encontrar um local que nos seja facultado deixar o carro sem prejudicar a ninguém, sem criar embaraço para os outros? Que dificuldade é essa? Eu vejo lá no SUS, onde eu trabalho, no PAN Marechal. Nós temos 3 elevadores. 2 elevadores mais novos, maiores, para o usuário, e um elevador pequenininho, velhinho, da época do Getúlio Vargas, para os funcionários. Afinal, é funcionário mesmo, se der problema, azar, está no serviço, né? Azar dele. E tem uma placa imensa nesse elevador, que só cabe 6 pessoas, para os funcionários. O cidadão chega para consultar, para em frente do elevador, lê a placa e entra. E um elevador que cabe 6, eu já vi saírem 12. Que dificuldade é essa, minha gente? Por quê? Que rebeldia é essa? É tão mais fácil deixar fluir as coisas, seguir a corrente. 70% dos acidentes fatais de trânsito, 70%, atingem indivíduos que desrespeitaram regras. 35% dos acidentes fatais de trânsito pegam indivíduos que estavam acima da velocidade permitida. 30% dos acidentes fatais de trânsito atingem indivíduos que haviam se utilizados de bebida alcoólica. O uso de celular ao volante mata 3.500 pessoas por ano na América do Norte. 3.500 pessoas, só na América do Norte, que retorna para o mundo espiritual antes da hora, por não respeitar uma regra mínima da convivência social. Respeito às pessoas que cruzam a nossa vida, independente de qualquer coisa. Porque o respeito à pessoa é pela pessoa. É pela humanidade que existe ali. Não pode ter condicionantes. Não pode ter variantes. Tem que ser radical, integral. Respeitar o outro porque ele é filho de Deus. Pela humanidade, pelo carimbo divino que ali existe. Independente de cor, de nacionalidade, de condição econômica, de gênero, de orientação sexual, não pode haver condicionantes, porque o respeito é a criatura humana. Se nós pretendemos construir uma personalidade bela, nobre, justa, limpa, sadia, nós precisamos identificar dentro de nós o que está errado. Onde nós estamos excluindo? Quais as pessoas que não fazem parte do nosso eu, do nosso mundo? Onde estão as características, a tipologia de indivíduo que nos incomoda, que nos causa asco? Examinar corajosamente. Qual é o meu problema? Será que o meu problema é com os gordos? Ou com os feios? Ou com os deficientes? Será que o meu problema é com quem tem a pele negra? É com gay? É com morador de rua? Será que o meu problema é com os advogados, com os políticos? Será que é com as pessoas que pensam de uma forma política diferente da minha? Quem eu tenho excluído em minha vida? As pessoas que usam piercing, tatuagem, que pintam o cabelo de vermelho? Examinar corajosamente dentro de nós onde os nossos problemas, não dos outros, os nossos problemas, e desenvolver, meus amigos, um programa corajoso para dissolver tudo isso. André Luiz, no livro Coragem, diz assim: você está em seu melhor tempo. Está dizendo isso para nós, seus leitores. Nós estamos em nosso melhor momento evolutivo. Nós nunca tivemos uma encarnação como essa, tão rica de oportunidades. Nunca em tempo algum chegou até nós tantas informações essenciais sobre nós mesmos e sobre a nossa vida. Nunca em tempo algum nos foi franqueado espaço como essa casa, onde pode-se viver uma espiritualidade sincera. Nunca em tempo algum tivemos junto de nós tantas pessoas boas, pessoas sinceras, pessoas desejosas de se unir a nós numa grande corrente para o bem.
Antes da atual encarnação, na dimensão espiritual, longa preparação. Estudos continuados, treinamento de habilidades, assunção de compromissos no bem, técnicos da dinâmica reencarnatória, empreenderam seus melhores esforços para que nós tivéssemos um corpo que atendesse às nossas necessidades evolutivas. Avalistas da nossa encarnação saudaram o nosso retorno ao planeta com alegria e com esperança. Nunca nos faltou amparo. Nos momentos aprazados foram se aproximando de nós espíritos vinculados a nós pelos mesmos compromissos reencarnatórios, e as tarefas foram surgindo na família, no trabalho, na atividade religiosa, tudo isso, minha gente, para que nós pudéssemos reunir nossas melhores forças e fazermos o que nos compete. Produzir um pouquinho mais e fazer um pouquinho melhor.